Boa noite a todos. Então, vamos iniciar a nossa noite fazendo a prece inicial, né? Eu peço que todos que queiram fechar os olhos, levar seus pensamentos a Deus, que iniciemos nossa noite abençoada por nosso Senhor Deus Onipotente, que suplicamos que envie e que os espíritos que aqui possam nos auxiliar, espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós. Vamos elevar nosso pensamento, deixando todos os pensamentos negativos que fiquem fora, que se vão como folhas secas que caem das árvores e o vento leva. Vamos aqui pedir aos espíritos benevolentes que nos auxiliem nessa noite, para que nossa cabeça se abra para o bem, para que a gente bem compreenda, bem entenda, bem escute, bem repasse os ensinamentos de Jesus e que a gente possa sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, é com uma imensa alegria que eu volto hoje aqui nessa casa dos nossos amigos, vizinhos. Eu sou de Ronda Alta, para quem não me conhece. Sou da Casa Espírita Chico Xavier, né? E fui convidada novamente, já tive aqui uma vez dando palestra, e hoje fui convidada novamente para estar aqui. Isso me deixa muito feliz. A Casa Espírita aqui de Sarandi é a que nos ensina, que nos acolhe, que nos dá os passos para nós continuarmos com a nossa lá, que é iniciante. Então, para nós é sempre um sentimento de muita alegria de estarmos sempre compartilhando nossos ensinamentos. Hoje eu fui convidada então para vir aqui e para dar a palestra, e eles me deixaram o tema livre. Aí lá a gente faz toda semana o estudo do Evangelho, né? E aí eu continuei como nós estávamos lá. Eu não sei como é que está o som, qualquer coisa vocês me falem, porque lá eu não uso, eu não sou acostumada. Então hoje, gente, nós vamos falar sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 11 e 12, o orgulho e a humildade. Duas coisas bem controversas, né? E que foram... Kardec escreveu no Evangelho psicografada por um desencarnado chamado, eu não sou muito boa no francês, eu não sou nada boa, né? Mas o nome dele está aqui, que eu já vou ler para vocês, Lacordaire, Constantina, 1863. Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é bem extenso, e aí nós ficaríamos na leitura e não falaríamos o resto. Então, o que aconteceu? Eu fui tirando as partes que eu mais achei importante para nós irmos conversando. Allan Kardec era uma pessoa muito humilde, e ele veio psicografar essa mensagem para Kardec justamente falando nisso. E ele já começa psicografando a mensagem dele, o orgulho e a humildade, pedindo humildemente que Deus desse
sabedoria para ele conseguir mandar essa mensagem que ele achava de extrema importância para nós encarnados. Então, nós vamos começar aqui. Aqui eu comecei. O que é um ser orgulhoso para o Espiritismo, né? É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. De maneira similar, Kardec observa que o orgulho nos estimula a nos julgarmos ser mais do que somos, assim como a nós vermos acima de nossos irmãos por qualquer termo de comparação. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom quanto eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. O que, segundo o Espiritismo, o que é humildade? Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o verdadeiro significado. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e prepara para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a peiguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador, a sabedoria real. O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo que a humildade defende. O orgulhoso é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade e da tola vaidade. Então, gente, eu quero começar dizendo que nós, por estarmos aqui dentro de uma casa espírita e estarmos procurando os ensinamentos de Jesus, estarmos procurando nos melhorar, aprender a lidar com os nossos vícios, né? A gente já é um tanto mais humilde, porque nós tendo essa humildade de saber que a gente não sabe tudo e que a gente vem cheio de vícios, porque como todos sabemos aqui, né, nem essa vida não nos pertence, né? Porque nós estamos aqui de passagem. A gente vem de outras encarnações, né? Somos pobres de espíritos. Por quê? Porque estamos na caminhada para enriquecer o nosso espírito até chegarmos à perfeição. Mas e como que nós vamos chegar à perfeição, né? É passando por essa escola aqui, da terra, da vida, né? E quando a gente está lá no outro mundo, a gente diz, não, eu quero reencarnar para voltar lá e aprender tudo que eu preciso aprender para eu evoluir de uma vez por todas, né? E aí a gente pede lá, pode me dar tal prova que eu vou lá e vou conseguir, eu vou passar. E a gente aceita as provas, a gente faz toda, né, uma enjambração lá para vir nessa vida, né? E passar pelas provas. E aí a gente chega aqui e se depara com as nossas provas. E aí a gente tem nossos vícios marcados, né, no nosso espírito de outras encarnações. E aí que a gente não consegue passar pelas provas que a gente achou que iria passar facilmente. E aí que nós começamos a cair. Eu digo na escala da evolução, né? Na escala da escola, na nota que nós vamos tirar na prova. E é por isso que a gente tem que tentar sempre nos cuidar, porque o egoísmo, né? O orgulho é o vício muito perigoso. É do orgulho e do egoísmo que a gente tem com a gente mesmo que a gente não evolui, porque o orgulho, né, é o que barra a nossa evolução. Porque se a gente tem orgulho, a gente não vai querer aprender, a gente não vai aceitar a opinião alheia, a gente não vai aceitar
o outro do jeito que a pessoa é. A gente não vai aceitar os ensinamentos de Jesus. E aí é que a nossa evolução vai ficando, né? Porque a gente tem que ser humilde e saber que estamos aqui para aprender, para evoluir como pessoa. E qual é a melhor forma de a gente praticar isso, gente? É totalmente ao contrário ao orgulho e ao egoísmo. É tendo humildade, é tendo caridade, né? E como esse sentimento do orgulho está impregnado em nós, em pequenas coisas que a gente às vezes nem para pensar, mas que a gente tem que estar lá com aquela sirene ligada, alerta, porque é em pequenas coisas, é dentro da nossa família, é no nosso trabalho. Não é somente aquele orgulho de, às vezes, o bem material, de eu me achar mais do que alguém porque eu tenho bem material. Não. O orgulho está em toda parte, gente. Às vezes está no trabalho de eu ser melhor do que o meu colega. Às vezes está na classe social, de alguém ser melhor do que o outro. Às vezes está dentro de um casamento, às vezes começa lá na escola, na infância, quando uma criança se acha mais bonita do que a outra, e assim vai para a adolescência, e aí vem a exclusão, né? A gente está aí toda hora vendo e ouvindo vários casos de bullying, de casos que pessoas não aceitam o outro ser do jeito que é, né? Não aceitam a pessoa ser do jeito que ela é, e aí começa os casos de bullying, né, que a gente tem visto tanto nas escolas, de crianças baterem, machucarem outras, e aí por diante. E aí que a gente tem que estar atento dentro de nós, para cada vez a gente extinguir mais esse sentimento do orgulho e do egoísmo, e pensar mais no todo, né? No que eu vou fazer para o outro. Fora da caridade não é salvação. E a caridade, como a gente sempre fala no centro espírita, não é a caridade só do bem material, de ir lá e ajudar com coisa material, mas é aquela caridade do coração, da conversa, do amparo, da amizade, do escutar o teu amigo quando ele tem um problema, de escutar o teu familiar, né? De esperar, às vezes, a pessoa que está um pouco com sentimento triste, deixá-la falar, expor, né? Tudo isso também é caridade. E a caridade é o que mais vai fazer o nosso sentimento de orgulho, do egoísmo, se deixar e nós elevar os sentimentos bons da humildade, de tratar bem a todas as pessoas, né? Aqui temos Joana de Ângeles, na obra Rumos Libertadores, psicografada de Divaldo Pereira Franco. Ela diz: sobre disfarce algum, não agasalhes o orgulho. Nunca, pois ele é o inimigo mais hábil prevenido contra o teu progresso espiritual. Então, aqui Joana de Ângeles cita mais ou menos o que aqui Kardec coloca no Evangelho, que às vezes a gente vem nesse mundo, né, com alguma coisa que Deus nos dá aí, um privilégio a mais, para a gente achar que a gente acha que a gente está acima do outro. Não. Quem sabe esse privilégio vai ser uma prova maior do que quem vem mais humilde, né? Então, que a gente saiba aproveitar o que a gente tem e nunca passar por cima dos outros, né? Allan Kardec nos alerta: assim sendo, enquanto a humanidade não expungir a mazela do orgulho, não obterá a tão sonhada paz e prosperidade planetária.
O portador do orgulho e do egoísmo estão ainda, conforme Kardec, na instrução do Livro dos Espíritos, muito próximos da natureza animal. É o que eu falei antes. A gente está aqui nessa escola para evoluirmos e para nós chegarmos a um espírito perfeito, né? Só que a gente está longe, está perto. Quantas encarnações ainda nós vamos ter que vir para deixar o nosso orgulho de lado, né? Para se livrar desse sentimento tão ruim. Enquanto nós tivermos um pingo de orgulho, né, nós não vamos conseguir evoluir o suficiente para chegar na nossa perfeição ou perto dela. Então, que a gente siga os exemplos de Jesus, né? Eu digo assim, Jesus é o nosso governador, né? E ele esteve aqui na Terra, nos mostrou que ele sabe tudo de tudo. Né, o ser mais inteligente, e em momento nenhum, não tem um momento, não tem nada, um relato que diga que Jesus mostrou algum sentimento de orgulho ou de egoísmo. Os exemplos que ele nos deixou foi inteiramente de humildade, com todos, né? Com todos que chegavam perto dele. Então, que a gente siga o exemplo de Jesus. Outro exemplo que eu quero dizer aqui, que eu vi esses dias, foi de São Francisco de Assis, que ele estava passando pelas casas pedindo alimentos para pelas crianças carentes. E ele chegou numa casa, e uma pessoa muito orgulhosa, um senhor que se achava mais, que era... o seu poder social na sociedade era maior. Quando São Francisco de Assis chegou e bateu na casa dele, ele chegou, abriu a porta e deu um tapa em São Francisco de Assis, que ele caiu no chão. E quando ele caiu no chão, esse senhor olhou para ele e disse: "Está satisfeito agora? Tipo assim, vai embora, né?" E São Francisco de Assis humildemente levantou do chão e disse: "Sim, eu tô. Eu só queria saber se você tem alimento para os meus carentes." Então ele não quis saber, ele deu a outra face, né? Mas ele queria levar o alimento das crianças carentes. E é isso que a gente deveria seguir, esses exemplos, né? Só que hoje é difícil da gente seguir, porque nós vivemos numa sociedade bem competitiva, né? Se a gente for ver as crianças, né, ao tempo todo, elas são estimuladas a serem os melhores, né? E ter orgulho disso. A melhor nota, aquela que se sai melhor na corrida, o melhor jogador de bola, a melhor jogadora, a melhor isso, a que tem o corpo mais bonito para ser modelo. Então, nós estamos criando o ser humano bem orgulhoso e competitivo, né? E é difícil a gente introduzir na sociedade, na cabeça das pessoas, que não é isso que nos leva ao bem. Porque a vida é passageira, né? Nós estamos aqui de passagem. E depois? E depois que nós desencarnarmos? Nós não vamos levar esses troféus juntos, né? Nós não vamos chegar em primeiro lugar lá, no outro lado, e continuar com esses troféus. É isso que a sociedade tem uma dificuldade para aprender. E nós, que somos estudiosos, né, e seguidores do espiritismo, temos que ter essa clareza, que de nada adianta, né, termos bens materiais, termos títulos, sobressair sobre o outro irmão, porque se nós não tivermos a humildade, não fizermos o bem, não fizermos a caridade, quando nós desencarnarmos e chegarmos no outro plano, a roda vai girar bem certinho. E quem estava lá em cima vai ficar lá embaixo, né? E quem era humilde, era caridoso e era bom com os outros
vai estar lá em cima, né? Chico Xavier disse: quando descobrirmos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância, a incoerência de todas as mágoas. Quantas famílias, né, gente, que tem brigas. Toda família tem alguma coisa, alguma coisa que acontece, alguma mágoa, alguma palavra que foi mal interpretada ou foi maldita na hora que a pessoa não estava de bem. E às vezes a pessoa sabe que machucou alguém, né? E ela se arrepende, mas o orgulho não deixa ela ir lá e pedir perdão e fazer as pazes, né? E vai se passando os anos, às vezes a oportunidade passa e as pessoas se afastam, ficam fora dos seus dias de compartilhar Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. E vai passando o tempo e a pessoa, por orgulho, né? Umas vezes de pedir perdão por ter machucado, outras vezes por orgulho de não querer perdoar. E assim a gente vai. E aí, quando a gente morre, a gente vê que de nada valeu a pena, né? Que era uma inutilidade esse orgulho. Mas, às vezes, a gente não cai em si antes. Aqui, com os estudos que eu fiz, falava muito nisso. Ter vale mais do que ser. O homem precisa possuir alguma coisa, o nada lhe amargura a vida. Por isso a sigla de doutor, mesmo no meio espírita. Quantos não são as pessoas que vangloriam de assim serem chamadas? Não é uma espécie de orgulho, de vaidade? Sempre que alguém quer saber algo a nosso respeito, não nos pergunta o que somos, mas o que temos, ou seja, profissão, bens, propriedades, religião. Em virtude disso, apropriamo-nos de alguma coisa, mesmo que essa coisa não nos satisfaça interiormente, pois isso nos dá uma certa segurança. Contudo, observe a mudança de comportamento daquelas pessoas que repentinamente ficam ricas ou são escolhidas para ocupar uma posição de destaque. Geralmente, o orgulho e a soberba assolam a cabeça. Já não tratam mais seus como antigamente. E temos, né, gente, como temos pessoas que assim fazem, né? Que às vezes tem um grupo de amigos, de familiares, de parentes e está tudo certo, mas conforme a pessoa vai evoluindo no grau do estudo ou no grau econômico, vai tratando, né, aquelas amizades ou aquelas pessoas diferentemente porque agora está numa posição melhor. Isso tudo é o quê? O orgulho, né? E isso não é legal, todos nós sabemos que não é legal, como é chato. E garanto que aqui todo mundo conhece alguém que já agiu dessa maneira, né? E de nada adianta, porque isso é mais uma prova que a pessoa tem, né? Aqui não ficou certo aqui o meu negócio. Que Deus deu aí a oportunidade dela crescer na vida, ou dela melhorar, e ela está desperdiçando essa oportunidade, não trazendo o bem, não fazendo o bem, não sendo humilde, não compartilhando as formas para as outras pessoas também crescerem. Porque também existem esse tipo de pessoa, né? Que diz assim, eu consegui tal coisa, e daí a outra pede, como é que é, né? Tipo, eu comprei um carro lá, né? Consegui comprar um carro legal e tal. E a pessoa às vezes chega e tu comprou onde? Porque eu também queria. A pessoa já se fecha, né? Tipo assim, eu consegui, tu não precisa, né? Ou a pessoa quer passar num concurso, numa prova. E aí, vamos estudar junto, vamos fazer alguma coisa, onde é que tu tá fazendo o curso e tal?
tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de compartilhar o bem que ela consegue. Tem gente que é meu, eu consegui. Se tu quer, tu vai atrás da informação. Tu vai atrás, tu corre. E não é errado, gente. Deus não quer que a gente se limite nessa vida e que a gente não tenha as coisas. Deus nos deu a inteligência, nos deu nosso corpo físico, nos deu capacidade de a gente correr atrás, de a gente ter fé, de nós buscarmos o que a gente quer. Mas Ele também quer que a gente não se apegue somente a isso e esqueça do restante, né? Porque às vezes a gente acaba correndo atrás dos nossos objetivos e focando neles, e a gente esquece do restante, esquece da espiritualidade, esquece da empatia com o próximo, esquece das amizades, né? E Deus não quer isso. Os pobres não necessariamente são humildes. Ao vermos uma pessoa mal vestida, de semblante sofrido e modo simples de se vestir, emprestamos a características de uma pessoa humilde. Contudo, o exterior nem sempre revela com segurança o interior de um indivíduo. É preciso verificar a essência de sua alma. Quando Jesus falava dos pobres de espírito, ele se referia à humildade, pois há muitos pobres que invejam os ricos, de modo que eles são mais orgulhosos do que aqueles que possuem recursos financeiros em abundância. Então, tá aí o que eu vinha dizendo já. Não é que para a gente estar no mundo, nos segmentos de Jesus, né, dos exemplos dele, a gente não possa querer dar uma casa melhor, um carro melhor para a nossa família, dar conforto, trabalhar para conseguir o que a gente quer. Não é isso. Não tem nada de errado em querer melhorar a nossa vida, em dar conforto, né, aos nossos familiares, a termos uma segurança quando a gente precisa, com problema de saúde, alguma coisa assim. A única coisa que acontece é que a gente não pode se apegar só ao bem material, como eu já disse antes. A gente não pode pensar que agora, porque eu estou bem financeiramente, eu não preciso mais dos outros, né? Ou me apegar a isso, a só trabalhar e guardar e querer usufruir daquilo só para mim ou para minha família, sem pensar no outro, né? E quando se fala aqui que os ricos não são humildes e às vezes só os pobres são, a gente sabe que não é assim, que existe muita gente com condição financeira ou uma condição boa e que é tão simples, tão humilde com o outro, que ajuda. O exemplo maior nós infelizmente estamos tendo agora, né? Com o que está acontecendo aqui no nosso Rio Grande do Sul, né? A gente está aí vendo que não existe condição financeira, né? Que olha o que aconteceu, pegou todo mundo, e que se a gente não se ajudar, não vai para frente, a gente não consegue sair. Somos todos filhos de Deus, a gente precisa um do outro. Aqui não dá para ficar sozinho. Essa escola ensina bem isso. Primeiro ensinou com a Covid, né? Que veio nos ensinar que não tinha classe social, não tinha religião, não tinha cor de pele, não tinha time de futebol, né? Que pegava todo mundo e deu. E agora, olha aqui o que está acontecendo no nosso estado. Infelizmente, nós não estamos aí tendo que nos ajudar todos, né? Hoje eu li um negócio na internet com tantas informações que está acontecendo, que tinha uma blogueira, influencer aqui de Porto Alegre, que colocou assim: e eu, que era toda nojenta com as minhas coisas, estou aqui usando roupas doadas, comendo as comidas oferecidas nos abrigos, sem dar meus mimos para os meus filhos. E é isso aí que a gente é.
né? Então, ou a gente se bota no lugar do outro e tem um pouco de empatia e tem um pouco de calma, porque a gente nunca sabe quando que vai ser a nossa hora, né? Quando que a água vai bater na nossa bunda, que nem diz o ditado. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Temos que ter paciência. Às vezes a gente sai, né, briga de trânsito, um sai xingando o outro e tal. Gente, vamos ter calma, né? Que às vezes aquela pessoa está num dia ruim. Esses dias eu vi uma palestra de Divaldo Franco e ele disse assim, que a gente tem que só ter pensamentos bons na nossa mente. E daí ele dizia que uma mulher disse assim para ele, mas eu não consigo, Divaldo, só ter pensamentos bons. Os pensamentos ruins ficam ali. Ele disse, não, tu não quer ter pensamentos bons, então. Porque se a gente quer, a gente consegue. Ele deu o exemplo que ele disse assim, eu posso estar aqui e alguém estar me olhando e eu pensar, essa pessoa está pensando mal de mim, porque ela está séria. O que ela está pensando mal de mim? Ele disse, aí a gente pega e olha para a pessoa e abre um sorriso. E pensa, não, eu estou normal, eu não estou pelado, eu não estou fazendo nada demais, então ela não tem como estar pensando mal de mim. A gente tem que abrir o nosso pensamento para as coisas positivas, porque em tudo é isso que acontece. O orgulho, a vaidade que a gente tem, a gente acaba às vezes sendo egoísta demais com nós mesmos e deixando de lado o que realmente importa. E isso é outra coisa que eu vejo que está acontecendo agora, que infelizmente, né? Tipo assim, o Jefferson, que acho que todo mundo conhece aqui, ele sempre diz, tem muito mais gente boa do que gente ruim. E agora, vendo tudo isso que está acontecendo aqui no nosso estado, eu digo, ele tem razão, ele está bem certo. Só que aí, ao mesmo tempo, como ainda existem pessoas que tiram o seu tempo para falar mal dos outros, né? Numa crise como agora está acontecendo, né? Como ainda existe a crítica àquela pessoa que está fazendo, né? Então isso é orgulho de achar que faz melhor que o outro, né? E eu acho que a gente tem que ser diferente. A gente tem que aprender a respeitar e, tipo assim, torcer para as coisas darem certo, aplaudir a pessoa que foi lá, que fez alguma coisa, se colocar no lugar dela. Vamos diminuir as críticas, os pensamentos negativos. Quantos exemplos de humildade que nosso amado Chico Xavier nos deixou, né? Com pessoas. Se nós assistirmos o filme dele, que mostra pessoas que cuspiram no rosto dele e ele não revidou, pessoas que xingaram ele, bateram, e ele sempre com a sua humildade. Claro, não é fácil, porque nós estamos bem longe de chegar, né, na evolução de Chico Xavier, mas a gente tem que plantar o alerta, né? Tem que plantar a sementinha do bem dentro de nós, para cada vez que a gente vai desviar, ou que o orgulho vai chamar mais forte, a gente pensar, não, eu não posso fazer isso, senão eu não vou passar na prova, né? Aqui, Espírito Emmanuel, comentando o texto evangélico, diz-nos que uma única coisa é necessária para a evolução da alma: atender os ensinamentos de Jesus. Quando o homem se compenetra dessa condição de servo do Senhor, tudo que está à sua volta toma outra feição. Ele fala, ouve, age, discute, sofre, chora e ri como outro ser humano qualquer, mas faz de forma civilizada, de forma ponderada, de forma equilibrada. Esta é a grande lição que os espíritos benfeitores nos trazem. O verdadeiro humilde geralmente não sabe que ele é humilde. São as pessoas ao seu redor que acabam por descobri-lo. Para ele, essa condição é tão natural que nem o percebe.
Não é o que coloca um verniz por fora para esconder os defeitos interiores. O humilde coloca-se objetivamente dentro da sua capacidade, observando criteriosamente as suas limitações. Ele não importa saber quem é contra ou a favor, mas simplesmente atende a um chamado de ordem superior e segue o seu caminho a uma fé inquebrantável. É aquela coisa, né, gente, que Jesus disse, se a gente tiver fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, a gente move uma montanha. Mas e que fé é essa que a gente tem, né? É a fé e a humildade de fazermos aquilo que Jesus fez, né? E como é difícil. A gente dá a nossa cara a tapa todo dia, a gente não revidar quando uma pessoa humilha nós, a gente não fazer fofoca do outro. É isso aí, a gente tem que estar sempre se puxando, né? A gente tem que estar sempre com os nossos pais, aceitar eles da forma que eles são, os pais com os filhos, aceitar eles do jeito que eles são, e assim por diante, né? Eu acho que a maior caridade e a maior humildade que tem já começa dentro de casa, dentro das nossas famílias, né? Quando a mulher é humilde para revidar quando ela às vezes quer esganar o marido, né? Que ele fez alguma coisa errada. Ou quando o marido generosamente aceita quando a sua mulher está nervosa e sai. Ou quando ela gasta demais. E assim vai. Eu acho que é isso, sabe? A humildade, a empatia, né? A caridade já vai começar ali, dentro de casa. Se você não tiver amor, empatia, paciência, né, gente? Paciência para lidar com os teus dentro da tua casa, é muito menos fora de casa que tu vai ter, né? Então, que a gente tenha isso, que a gente se coloque no lugar do outro, né? E se coloque diariamente. Tu sabes que lá na minha cidade, sempre, eu não sei se aqui em Sarandi deve ter também, lá sempre tem os vendedores de cinto, de fruta, de tudo vem os vendedores de fora. E ontem eu estava numa loja, e aí um vendedor de caqui, ele entrou com os baldinhos assim dentro da loja e disse, bom dia! E a mulher disse assim, bom dia, e eu disse bom dia. Ele, meu Deus, menos mal. Já me disseram um bom dia, porque eu fui em alguns lugares, eles me tocam assim, ó, que é para sair, que não é nem para eu entrar. Então é isso, né? Eles estão fazendo o trabalho deles, eles estão ganhando o pão deles, né? E a gente sempre tem que tentar se colocar no lugar dessas pessoas, no lugar do outro, que às vezes a gente acha que são objetos, né? Às vezes a gente acha que o outro é um objeto, mas não são, né? São pessoas, por trás dessas pessoas tem família, tem mãe, tem pai, tem irmão. Então, são todos nossos irmãos. Aqui, Kardec deixa bem claro, né? Que se a gente se despir, a gente não é diferente de ninguém, né? Às vezes as pessoas se acham mais umas que as outras, mas não tem nenhum exame químico, fisiológico, nada que comprova que alguém é mais que alguém. Vamos todos nascer, viver e morrer, né? Então, por isso que a gente não pode pisar e não pode ser orgulhoso, né? Temos que ter uma mente aberta, tentarmos evoluir a cada dia e ir para o caminho do bem. Por fim, não deixamos que esse mal, essa verdadeira doença espiritual, que é uma doença, o orgulho é uma doença, atrapalhe a nossa evolução e progresso. Se os sintomas de tal enfermidade ainda dormitam dentro de nós, trabalhemos por vencê-los, para que não advenham sobre nós sofrimentos desnecessários. Se ainda houver oportunidade de desfazermos o mal praticado por causa do nosso orgulho e
insensatez. Seguiremos sempre os exemplos de Jesus. Não nos iludamos com a subida inesperada do orgulhoso e as vantagens aparentes da riqueza. Estejamos firmes em nosso posto de trabalho, atendendo resignadamente às determinações da vontade de Deus ao nosso respeito. Porque é aquilo, né, gente, que tá sempre bem claro no Evangelho, né, que a gente aqui estamos plantando para depois colhermos. Então, não adianta a gente plantar uma coisa e depois lá do outro lado colher, né? Querer colher. Se a gente plantar o bem, a gente vai ter o bem. Se a gente plantar o mal, o orgulho, o egoísmo. Aqui eu achei uma mensagem na Revista Espírita, gente, e eu achei bem interessante, eu queria ler para vocês, para nós termos exemplos mais claros da diferença do orgulho e da humildade. Alguns exemplos talvez tornem mais claras as nossas reflexões. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz: eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender, crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz: não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa e, por essa razão, tem mais tempo. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpa, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Vocês nunca ouviram aquela mensagem que diz assim: quando você precisar de um favor, você peça para uma pessoa bem ocupada, porque ela vai dar um jeito e vai fazer para ti. Agora, quando tu pede um favor para uma pessoa desocupada, geralmente ela vai dizer assim: eu não posso, vai arrumar uma desculpa, não vai dar certo. Então, aqui é um exemplo disso. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom quanto eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. O humilde sempre faz algo mais, além de sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isto, e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz assim e não vou mudar meu estilo. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso as guarda para si mesmo porque teme a concorrência. Aquilo que eu falei antes. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e a reter as melhores. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. O orgulhoso se diz céptico, por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são suas. Enfim, como se pode perceber, o orgulhoso é o grilhão que impede a evolução das criaturas. A humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios.
Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha, e certamente estaria isolado. Pense nisso. Essa redação é do Momento Espírita de 2011, mas é tão atual sempre, né? Muito obrigada, gente, por me ouvir. Agora vamos encerrar, né? Então, fazendo a prece de encerramento e depois tem o passe individual, né? Que vocês pegam a senha e passam aqui do lado da salinha, né? Para fazer o passe individual daí, tá bom? Vamos então novamente levar nossos pensamentos a Deus, né? Vamos aqui acalmar nosso coração, pedindo aos Espíritos benevolentes, a Jesus Cristo nosso Senhor, que estejam conosco nesses dias tão difíceis que o nosso Estado está passando, que todo o povo tenha um enorme discernimento, fé, esperança, resiliência, capacidade para recomeçar, para não desistir, para passar por esses dias difíceis, por essas provas, que ninguém se revolte contra Deus. Pedimos muita luz, pedimos luz também a cada um de nós, que Deus nos dê muita sabedoria, para a gente saber sempre ir pelo caminho certo, para podermos sempre pegar a estrada do bem, para que a gente tenha capacidade de ir sempre pelo caminho do amor, da paz, da paciência, da humildade. Que Deus nos conceda a sabedoria para a gente conseguir deixar o orgulho de lado, que nos abençoe, que nos limpe nosso corpo, que nos dê muita luz e que essa luz nos acompanhe e chegue até os nossos lares, onde ficaram os nossos familiares que aqui não puderam estar hoje. E que essa luz vá além, essa luz de paz, de bênçãos do nosso Senhor, vá além dos nossos lares, vá para os nossos trabalhos, para as escolas, para as creches, os orfanatos, os asilos, os hospitais, onde tem tantas pessoas precisando de força para passar pelas suas dificuldades. Que Deus ilumine a cada uma dessas pessoas que estão passando por momentos difíceis nos hospitais, nos presídios. E que essa luz vá mais forte ainda, vá passando por cidade em cidade e cubra todo o nosso estado, nosso país, o nosso universo. E que a força positiva, a paz do nosso Senhor, a fé, a benevolência, chegue a cada coração de cada ser que está aqui para evoluir. Que a paz, que a humildade, que o amor sempre seja maior do que os outros sentimentos negativos do ser. Que Deus nos acompanhe no livre dos perigos, nos livres dos espíritos, mas que queiram nos levar para o mau caminho. Que Deus nos acompanhe, nos abençoe e que a gente possa voltar aqui na quarta-feira que vem, sempre para aprender os ensinamentos de Jesus. Que assim seja.